Bom, pessoal, nós vamos ver dentro desse capítulo 2 de fundações rasas, né? Que são aquelas fundações chamadas também de fundações diretas, né? Que estão em torno entre 1,5 m a 3 metros de profundidade, né? Quando eu tenho um solo com uma capacidade resistente, né? Suficiente para as cargas das fundações da nossa estrutura. Então, esse tipo de fundação, como já comentamos, trata-se das fundações rasas, né? E neste vídeo nós vamos enfocar o primeiro tipo de fundação rasa, a mais elementar, que seria o bloco de concreto simples, né? Então, como o nome está dizendo, esse bloco ele não vai conter armadura, né? Apenas o concreto simples. Então, essa fundação, esse tipo de fundação, né, são indicadas para pequenas cargas, né? Cargas moderadas, com pequena excentricidade, quer dizer, com pequenos momentos, né? Isso pode ser usado para fundações de pequenos edifícios, né? De residências, cargas em torno de 300, no máximo até 350 kN, né? Então a ideia é que a carga que chega no pilar seja transferida ao solo através de um bloco de concreto, né? Sem armadura. O bloco pode ser quadrado ou pode ser retangular, né? Então nós vamos ter a área do pilar aqui, onde vai chegar todas as cargas, né, distribuição, numa área menor aqui, que vai se distribuir para a área de contato, né, da fundação com o solo, que pode ser também uma área quadrada ou uma área retangular, conforme seja. Vamos ver que vai depender um pouco da própria retangularidade do pilar, né? Então o que acontece? Nós temos aqui uma região de chamado um bloco parcialmente carregado, né? Porque ele sai de uma condição de um carregamento que é dentro da área do pilar, que é uma área menor, né, do que a área de transferência de carga para a fundação. Então esse desenvolve aqui um fluxo de tensões, né, que vai caminhar aqui, espalhando, vamos dizer assim, essa carga. E essa região então de espalhamento, ela fica submetida, né, não só à compressão, mas também a tensões de tração transversal, né, ou perpendicular ao fluxo de tensões de compressão. Então o segredo aqui, já que a gente não vai utilizar armadura, é limitar essa tensão de tração do concreto, que vai aparecer aqui no concreto, né, a tensão de tração limite que esse concreto pode suportar, né? Então, o que se verifica é que essa tensão de tração, ela vai estar muito associada, obviamente, à forma, né, dessa zona de regularização ou de transferência de tensões, que é comandada basicamente por esse ângulo alfa, né, que é o ângulo de inclinação exatamente do fluxo, né, que vem lá do pilar, com essa área reduzida, até transferir para a área maior na área da base. Então nós vamos ter a força P, um caso mais simples aqui, uma carga concentrada, que vai se distribuir uniformemente pela área da base, né? Essa área, esse bloco ele pode ser maciço integralmente, dessa forma aqui, né? Ou podemos fazê-lo escalonado, né? Para economizar um pouco mais de concreto, assim, com degraus, né? Aqui você vê a elevação, desde que essa linha, né, de contorno aqui externo do bloco não invada essa área justamente aqui do trecho de distribuição de tensões, né? Então é isso que nós vamos ver agora, como que a gente vai calcular as dimensões desse bloco, né, que a gente está chamando aqui na direção, vamos chamar essa direção horizontal de direção longitudinal, e essa daqui será a direção transversal do bloco. Então vamos ter a AB, que vai ser a direção, o comprimento do bloco na direção longitudinal, que seria A do bloco, né? E o B do bloco, que seria a dimensão na direção transversal. Aqui o bloco escalonado, e vamos ter também na direção horizontal A do pilar e B do pilar, né? São esses quatro valores aí. Bom, vamos começar então o dimensionamento do caso mais simples, né? Que seria o caso de uma carga centrada. É uma situação teoricamente difícil de acontecer, né, mas seria os casos de muito pouca excentricidade, né, ou momentos pequenos, né, transferidos à fundação. Então o primeiro passo é fazer a verificação da tensão no solo. E aqui nós estamos supondo, né, que o projetista conheça qual seria
a tensão admissível, né? Lembrando, a tensão admissível do solo. Lembrando que nós vamos usar o método, então, das tensões admissíveis, né? Coeficiente de segurança global, conforme a norma de fundações, a NBR 6122, admite, né? Então, se o bloco tem uma seção quadrada, né? E sendo a área da seção de contato solo, bloco, né? Quadrada de lado A, tem-se que a força, como vai ter uma distribuição uniforme, então vai ser a força dividido pela área de contato, solo, bloco, vai ser P dividido por A ao quadrado, né? Tem que ser menor do que a tensão admissível. Então com essa fórmulazinha dá para a gente tirar o valor de A, né? Que eu conheço a força P e conheço a tensão admissível do solo, que veio lá do estudo geotécnico. Agora é mais comum você ter uma seção retangular, né? Porque o pilar ele vai ser retangular. Então perceba que o pilar sendo retangular, é interessante você fazer um bloco com dimensões também retangulares, de tal forma que essa distância que vai da face do pilar até a face do bloco seja igual nas duas direções, né? Você vê que tem um D minúsculo aqui, é igual a esse D, né? Essa mesma distância na outra direção. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para garantir que este ângulo alfa ele vai ser o mesmo nas duas direções, né? Quando a gente faz aquele D igual, a gente garante, né, que esse ângulo geometricamente, né, esse ângulo alfa seja igual nas duas direções, né? Porque aquele ângulo D, aquele valor de D, né, ele aparece aqui, ó, essa distância dessa borda até a face do pilar, né? E aí a gente pode ver que ele está diretamente, né, ligado aqui ao ângulo alfa, porque essa distância vai aparecer justamente, né, nesse retângulo aqui, nesse triângulo retângulo aqui, né? Então o D vai aparecer aqui embaixo, né? Então D dividido pela altura do bloco, né? Aliás, essa altura do bloco que está aqui dividido pelo D, que é essa distância, é igual a tangente desse ângulo alfa aqui, né? Então por isso que se você colocar um valor de D igual nas duas direções, e a altura do bloco também vai ser igual nas duas, obviamente, para as duas direções, então nós vamos ter, né, um mesmo ângulo alfa garantido para as duas direções. De sorte que se o alfa adotado estiver correto, ele vai estar correto simultaneamente para as duas direções. Então a condição, então a gente tem que o D, né, agora vamos ver aqui geometricamente, o D vai ser o A do bloco menos o A do pilar, que seria essa dimensão aqui, dividido por 2, né, examinando aqui na direção longitudinal. Da mesma forma tem que ser igual a B do bloco menos B do pilar dividido por 2. E daí a gente pode achar uma relação geométrica importante, né? Que para que isso aconteça, né, que o D seja igual nas duas direções, então nós vamos ter que o A do bloco menos B do bloco tem que ser igual a A do pilar menos B do pilar, e essa diferença nós vamos chamar de delta. Então essa diferença a gente conhece, né, porque normalmente a dimensão do pilar já vem conhecida, né? Então nós temos A do pilar e B do pilar, portanto tem que ter a diferença entre os lados do pilar é conhecida, portanto o delta é conhecido, o que a gente tem que fazer é que esse delta também se mantenha na diferença entre as relações das dimensões do bloco, né? Então, reescrevendo agora aqui quem é o A do bloco, a gente pode dizer que vai ser delta menos B do bloco. Com isso a gente cria uma relação, né, entre as duas dimensões do bloco, né? Quer dizer, essa relação de retangularidade, diferença entre os dois lados tem que ser mantida. Com isso você escreve a expressão P dividido pela área do bloco, que é o produto do A do bloco vezes o B do bloco, aqui já substituindo o A do bloco por delta mais B do bloco, essa expressão aqui em cima, isso tudo tem que ser menor do que a tensão admissível do solo. Então isso, desenvolvendo aqui, resulta numa equação de segundo grau, que resolvida você acha quem é o B do bloco e automaticamente soma ao delta, que também já é conhecido,
você tem as duas dimensões, né, de uma base retangular que atende simultaneamente a condição de limitar a tensão admissível e ao mesmo tempo garantir que o D vai ser igual nas duas direções. Então, do ponto de vista da seção, né, da retangular da base de transferência, né, da seção de transferência de carga, e fica assim então determinado. Agora vamos ver a fixação da altura do bloco, né? Então a fixação da altura do bloco vai ser fundamental, porque ela vai exatamente definir esse ângulo alfa aqui, cuja ideia é limitar essa tensão de tração. Então, dos estudos, geometricamente, né, em primeiro lugar aqui, a gente pode ver que a tangente desse ângulo alfa, como a gente já tinha visto, né, vai ser a altura dividido por A do bloco menos A do pilar dividido por 2. Então o 2 passou para cima nesse numerador aqui, ficou 2H sobre A do bloco menos A do pilar. Daí a gente tira que a altura do bloco vai ser a tangente de alfa, A do bloco, menos A do pilar sobre 2. Então, se a base já está resolvida, né, o A do bloco é conhecido, isso aqui é conhecido. Se a gente tiver o alfa, a gente determina, portanto, a altura do nosso bloco. Bom, então como que vai ser fixado esse ângulo alfa, né? Como não se utiliza armadura no bloco, a tensão de tração deverá ser inferior à tensão de tração limite do concreto. Então esse sigma CT limite, né, vai ser adotado, estava na NBR 22, né, 0,4 do FCTK inferior, que é a resistência à tração do concreto, resistência característica, né, a tração do concreto inferior. Então vai ser 0,4 vezes 0,7 vezes 0,3 do FCK elevado a 2/3, né? Portanto, sigma CT menos sigma CT limite, esse resultado aqui da 0,084, FCK elevado a 2/3. Isso tudo ainda está limitado ao valor de 0,80 megapascal. Aplicando essas expressões aqui para alguns valores, né, de FCK conhecidos, né, FCK usuais, né, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, que vocês têm os valores do sigma CT limite, né, 0,62, 0,72. Então vejam que a partir de 30 não adianta mais eu aumentar muito, aumentar mais a resistência do concreto, porque eu não vou ter ganhos, né, nessa resistência à tração limite, porque existe um valor máximo de 0,8. Então normalmente os blocos eles são feitos com 20 ou 25 megapascal no máximo, né, porque eu não vou ter ganho. Do ponto de vista de cálculo, né, não é aceitável considerar uma resistência à tração maior do que 0,8 megapascal. Bom, então, da teoria da elasticidade, né, que seria um estudo da distribuição de tensões aqui, num estado plano de tensões aqui, né, pode ter uma solução analítica ou através de uma solução com elementos finitos, né. Da solução analítica, a gente deduz que a relação entre a tensão no solo, que seria a tensão aqui embaixo, né, e a tensão de tração no concreto, né, que seria o sigma S dividido pelo sigma CT, ele é igual a tangente de alfa sobre alfa menos 1. Né? Nós não vamos deduzir isso aqui, mas pode ser encontrado nos livros da teoria da elasticidade, problemas de estado plano de tensão, né? Bom, então, nós temos aqui o sigma S vai ser a tensão admissível do solo, né? O sigma CT é isso que essa expressão que a gente acabou de ver, que vai depender, portanto, da resistência à compressão do concreto. E o ângulo alfa vem da solução da equação. Então, esse termo é conhecido e o alfa é a incógnita do nosso problema. Então, a gente tem aqui agora uma equação trigonométrica, né, para ser resolvida. Essa equação trigonométrica, depois nós vamos ver, tem uma planilha, né, que a gente pode usar para fazer essa solução automática, usando o atingir meta, né, a partir da colocação em planilha dessa equação aqui, e ela apresenta esse gráfico, né, de variação, né, sigma S sobre sigma CT, que seria esse lado da equação aqui, e aqui nós temos o ângulo alfa que atende, né, aquela equação. Vamos ver que tem essa variação aqui,
em que você vai de 30 graus, né, mais ou menos, até 80 graus, mais ou menos, dependendo da relação sigma S, sigma CT que você tiver. A norma NBR 6122 atual, 2019, que é essa que a gente está vendo aqui agora, né? Ela trouxe uma novidade. Essa norma é agora de dezembro de 2019. Ela trouxe uma novidade com relação aos blocos, né? Então ela diz que os blocos de fundação devem ser dimensionados de tal maneira que o ângulo beta, que corresponde àquele nosso ângulo alfa, né, que a gente está estudando, aqui eu mostrou um exemplo aqui de escalonamento, né, mostrado na figura 3, seja maior ou igual a 60 graus. Então com isso a gente fica limitado, né, nesse nosso ângulo alfa ao valor de 60 graus, quer dizer, eu não posso ter nenhum ângulo menor do que 60 graus. Então, se você resolver essa equação para o seu problema e encontrar um ângulo menor do que 60 graus, né, você deve, então, substituir ou adotar, né, como valor mínimo o valor de alfa de 60 graus. Ok? Essa a condição. Bom, e se o bloco, né, tiver... Então, com esse resultado, a gente consegue achar o alfa e, portanto, define a altura do bloco e todas as dimensões do bloco, portanto, ficam calculadas. Vamos ver agora o caso do dimensionamento para uma situação de carga excêntrica, né, ou quando você tem, então, momentos, né? A carga excêntrica seria o caso de um pilar de divisa, né, do terreno, que o bloco não pode, por exemplo, invadir o terreno do vizinho. Então o pilar acaba ficando com uma certa excentricidade em relação ao centro do bloco, né? Ou o pilar pertence a um pórtico, né, de uma estrutura, e a resolução do pórtico traz momento, pode ter trazido momento numa direção ou momento em outra direção, ou os dois, né, simultaneamente. Então seria uma excentricidade, nesse caso, seria a divisão entre o momento e a carga P aplicada. Então nós vamos ter uma tensão máxima, nesse caso a tensão agora na base não vai ser mais uma tensão uniforme, né? Nós vamos ter uma tensão máxima justamente aqui no lado onde o momento está atuando, o momento está comprimindo mais esse bordo, né? E está aliviando esse outro bordo aqui, né? Então é isso que vai acontecer. Uma coisa que a gente tem que dizer logo aqui, né, é que nós não se deve admitir, no caso do bloco, que essa tensão mínima aqui seja anulada, né? Nós devemos garantir que a nossa seção de contato sempre vai estar comprimida. Essa é uma das condições importantes para esse tipo de fundação admitir alguma excentricidade. Quer dizer, a excentricidade não pode ser tal, né, que as tensões, a seção acabe ficando parcialmente comprimida, né, não totalmente comprimida. E nós vamos ver exatamente a condição para que isso não aconteça agora, né? Então, para estas situações, os blocos de concreto simples, né, são aceitos desde que a resultante vertical esteja dentro do núcleo central de inércia da seção. Então, esse é um assunto que aparece lá em resistência dos materiais, né? Qual é a região em que uma carga, um esforço normal na seção produz uma flexão composta, né, que é momento associado ao esforço normal, de forma que a seção fique inteiramente comprimida ainda, né, não tenha tensão de tração. Até porque não pode ter tensão de tração nesse problema que a gente está resolvendo, porque se a sapata quiser em determinado ponto aqui se levantar em relação ao solo, né, ela vai poder, porque o solo não vai resistir à tração, o solo não tem condição, né, fisicamente, de estabelecer uma relação, uma força de tração entre ele e a sapata, porque ele só pode ser comprimido, né? Então, para que toda a seção fique comprimida, que é isso que é a exigência no caso do bloco, aquela carga, quer dizer, calculada a posição dela, levando em conta a excentricidade, tem que ficar dentro dessa figurinha achuriada aqui, que é o chamado núcleo central de inércia. Então, para a seção retangular, a figura do núcleo central de inércia é exatamente esse losango aqui, né?
em que eu tenho esse lado maior, vai valer o A do bloco sobre 3, A do bloco é a largura, é o comprimento nessa direção, e nessa outra, esse outro lado, esse é outro eixo aqui do losango, né, vai valer também 1/3. Então por isso é que a gente diz, né, que essa área aqui divide o losango em 3 partes, né, o retângulo, a base em 3 partes. Esse seria o terço externo, o outro terço externo, e aqui dentro teria o terço interno. Então o que a gente diz é que a carga deve cair dentro do terço médio, né? Então, por exemplo, se a carga cair nesse ponto A, que está dentro dessa figura aqui, nós temos garantia de que a seção vai estar totalmente comprimida. Então basta que a tensão seja menor do que a tensão admissível. Se a carga cair aqui fora, então essa situação não é admissível, né? Ela tem que ser descartada, ou seja, tem que aumentar as dimensões da minha fundação, né, para diminuir então essa excentricidade, né? De forma que a excentricidade não vai diminuir, né? O que vai acontecer é que quando você aumenta a seção, então a sua área, núcleo central de inércia, vai crescer até envolver então o ponto B, né? O ponto de aplicação de carga. Então está claro aqui, né? A situação admissível, que é essa situação A aqui, né? Todo o solo comprimido, e a situação B, no caso do bloco, é uma situação não permitida, que é o solo parcialmente comprimido. Vamos ver que nós vamos ter, no caso das sapatas, né, que é o próximo tipo de fundação que a gente vai ver, existe essa possibilidade da sapata ficar parcialmente comprimida. Não é muito desejável, mas no caso da sapata, isso é permitido, né, no projeto. Mas a sapata vai ser bem diferente, nós vamos ter armadura, etc., como a gente vai ver a seguir. Então, quando você tem um problema, por exemplo, de flexão composta, né, oblíqua, né, que eu tenho um momento nas duas direções, então aqui você está vendo o momento na direção longitudinal, né, pela regra da mão direita seria assim, né, e o ML, e o momento transversal, né. Aqui são momentos aplicados, então, conjuntamente com o esforço normal. Nós está vendo que o momento aqui ML nessa direção, ele vai comprimir mais os bordos, está numerado aqui, né? 1, 2, né? E o momento transversal, ele vai comprimir o 3 e o 1 e tracionar o 4 e o 2. O que se espera é que o esforço normal elimine essas trações que vão aparecer, né? De forma que a seção fique nos 4 bordos, né, integralmente comprimida. Então, pela disposição de momentos aqui, a gente está vendo que o bordo que vai ficar mais comprimido vai ser o bordo 1, né, que tem ML e MT. E o bordo que vai ficar mais tracionado vai ser, o menos comprimido, né, vai ser o bordo 4, que é sigma 4 aqui. Então, vai aparecer esse prisma de tensões aqui, né, sigma 1, sigma 2, sigma 3 e o nosso sigma 4. Como é que a gente calcula essas tensões aqui? Usa as fórmulas da resistência materiais, que aqui são válidas, porque nós estamos admitindo, só vamos admitir situações em que tudo fica comprimido. Quais são as fórmulas da resistência materiais? É a superposição dos efeitos, né? Nós temos a parcela de tensões proveniente da carga concentrada P, que vai dividir pela área. O momento longitudinal vai dividir pelo WL, né? As parcelas dos momentos vão ser positivas, por exemplo, o momento ML vai pegar o ML dividido pelo WL e vai somar as tensões no ponto 1 e no ponto 2. O ML dividido pelo WL também vai ser subtraído, né, das tensões, vai subtrair as tensões no ponto 3 e no ponto 4, vai entrar com valor negativo aqui. No caso do MT, vai ser MT sobre o WT, que é um momento resistente, né, geometricamente. Esse valor vai se somar para os pontos 3 e para o ponto 1 e vai subtrair nos pontos 4 e no ponto 2, como a gente já tinha comentado. Então resultam essas expressões aqui. Ó. No ponto 1 soma todo mundo, por isso que ele é a tensão máxima. Né? No ponto 2, o MT subtrai. No ponto 3, o ML é que subtrai. E no ponto 4, todas as contribuições dos momentos são negativas, subtrai. Então, por isso que o sigma 4 vai ser o menor valor. Quem são os valores geométricos aqui? O A vai ser A vezes B, estamos imaginando aqui que essa seção tem A nesse sentido, né, e B nesse sentido, a seção retangular, né, no caso aqui seria A do bloco, B do bloco.
Então nós teríamos a área A vezes B, depois nós vamos ter o WL BA2 sobre 6, né? A fórmula do momento resistente para uma seção retangular, então na direção longitudinal, a base é B e a altura vai ser H, no sentido transversal inverte, né? A base passa a ser A e a altura passa a ser B do retângulo, então fica AB2 sobre 6. A excentricidade vai ser, portanto, ML sobre P, excentricidade longitudinal, né, sentido longitudinal, e a excentricidade transversal vai ser o MT sobre P. Essas excentricidades são as coordenadas, né, desse ponto aqui, que é o ponto de aplicação da carga, né? E a gente precisa saber se ele está fora, né, ou dentro do núcleo central de inércia, para ver se a nossa solução é possível. Então a equação, né, seria a equação dessa reta aqui no primeiro quadrante, né, desse problema. Nós teríamos a relação, seria que a excentricidade transversal deve ser menor do que menos B sobre A vezes EL mais B sobre 6, a equação da reta, né? Então essa condição, essa desigualdade aqui precisa ser satisfeita para que o problema, o ponto de aplicação da carga, esteja dentro do núcleo central de inércia, né? Que é a equação dessa reta aqui, o problema está sendo analisado no primeiro quadrante aqui, né? Então, o ponto estando dentro, a excentricidade transversal não poderá ser maior, né, do que esse valor aqui. Ok? Então, essas são as informações, né, básicas para o cálculo e a verificação de dimensionamento do bloco. É claro que nós vamos agora, no próximo vídeo, apresentar alguns exemplos, né, de aplicação.